Alô, alô, alô. Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos à Casa do Caminho Santana. O nosso boa tarde aos nossos irmãos e amigos internautas. A partir deste momento vamos dar início aos nossos trabalhos de sábado às 15 horas, primeiramente passando os recados da casa. A Casa do Caminho Santana oferece palestras e tratamento com passes todos os dias. Evangelização infantil aos domingos às 10 horas. Convidamos assim nossos jovens para participar da mocidade da Casa do Caminho, domingo também às 10 horas. Na sexta-feira, 20 horas, palestras, passes e grupo de apoio a dependentes químicos e tabagistas, e aberto aos seus familiares. Dias e horários estão afixados no nosso mural, na entrada de nossa Casa do Caminho. O atendimento fraterno para a assistência é feita sempre meia hora antes das palestras. E queremos esclarecer que o passe à distância só é ministrado para aqueles que passaram pelo atendimento fraterno e pediu, né, o passe para os seus familiares. Na área social nós temos o atendimento a 80 famílias cadastradas, ou seja, cestas básicas, distribuídas a 80 famílias cadastradas, todo o segundo sábado de cada mês. Temos também o trabalho de distribuição de lanches aos moradores de rua, todos os sábados a partir das 16h30. O curso para gestantes, primeiro e terceiro domingo, a partir das 9 horas. Também convidamos a todos a conhecer, né, o livro Mirabelle, editado inteiramente pela Casa do Caminho Santana, através do GEV, a nossa editora. Assim, agradecidos a todos, vamos continuar o nosso trabalho, partindo para a nossa preparação mental, a nossa preparação espiritual para o trabalho. Com o pensamento elevado a Deus, Pai Todo-Poderoso, rogamos dele a bênção, a proteção e o amparo a todos nós. Senhor, nos envolva no seu amor, na sua luz. Que a vossa misericórdia possa alcançar-nos nesta tarde e assim recebermos as vossas dádivas, as vossas bênçãos. A Jesus, o nosso divino mestre e amigo, o nosso irmão sublime, cujo amor a todos nós envolve, pedimos que a sua paz seja conosco, protegendo-nos a todos nesta tarde. Aos bons espíritos, aos irmãos espirituais superiores e àqueles que dirigem esse trabalho, que secundamos os seus esforços, também pedimos que nos inspire, que nos intua sempre a ter o pensamento elevado, positivo, sentimentos nobres dirigidos aos irmãos mais necessitados e a todos aqueles que aqui se encontram e aqueles que nos ouvem pela internet. Que o vosso amparo, irmãos, possam alcançar a todos que neste momento sintonizam-nos nesse trabalho. Que o amor do Mestre, que o seu magnetismo superior envolva-nos, formando esse círculo, ou esta cúpula magnética, de amparo àqueles que precisam. Que assim seja, graças a Deus, pedimos permissão para iniciar o nosso trabalho. Primeiramente a nossa palestra e depois o passe. Convidamos assim o nosso irmão Washington, que fará por nós a palestra desta tarde. Que ele seja bem-vindo. Boa tarde a todos. Boa tarde também aos companheiros da internet. O tema de hoje se intitula Pais Brilhantes. Ele é um texto do Movimento Espírita com base no capítulo 1 do livro Pais Brilhantes, Professores Fascinantes, de Augusto Cury, e do capítulo Obstáculos, do livro Histórias para Aquecer o Coração, edição de ouro, de Jack Canfield e Mark Victor Hansen. E ele começa com a seguinte colocação. É comum as pessoas justificarem os seus erros invocando suas precárias condições de vida.
Dizem que foi o desespero que as levou a tomar atitudes equivocadas ou que circunstâncias negativas as fizeram agredir o seu semelhante ou suas propriedades. Ou seja, fui obrigado a fazer, não tive opção. Eu precisava fazer, fui e fiz. Quer dizer, essa é a desculpa. Né? Nós sempre tentamos esconder aqueles atos através dessas justificativas. Não é? Existem pessoas que invocam a condição social, existem pessoas que invocam as condições materiais para praticar os atos. Condição social não quer dizer que a pessoa seja boa ou má, dependendo da condição social, mas os atos que ela propaga que dizem se ela é boa ou má. Nós temos na nossa sociedade pessoas que moram em comunidades simples que são honestas, são trabalhadoras, amam, respeitam, produzem, e nós temos também na sociedade mais elevada aqueles que produzem. Então, não vamos generalizar, desculpar os nossos erros, nossas faltas na condição social. Se nós estamos nessa condição social, é porque nós precisamos passar por essas dificuldades para crescimento. Então, o objetivo nosso é sempre melhorar, não ficar estabilizado. Então, se hoje estamos numa condição precária, amanhã podemos estar numa condição melhor. Mas não justifica eu utilizar da minha condição para praticar esses atos. Ok? Nessas situações, nós temos aí vários entreveros entre pais e filhos. Filhos agredindo os pais, pais agredindo os filhos, porque o pai não deu aquilo que ele quer. Eu quero um tênis, eu não posso te dar, mas por que não dá? Eu quero um tênis. Então, quer dizer, nós nos pegamos esses pequenos detalhes, essas pequenas coisas. E a maioria das vezes, não entendemos as necessidades. Mas por quê? Talvez porque não sabemos colocar essas negativas aos nossos filhos. Porque nós não sabemos conversar com os nossos filhos. Por falta de amadurecimento nosso também. Porque nós não conversamos com os nossos pais, nós somos criados no sim e não, sim e não. Não existe um meio termo. O que o meu pai falou é o correto. Acabou. Ponto. O pai falou, acabou. Quem manda sou eu, você obedece. E nós, criados dessa maneira, transferimos isso para os nossos filhos. Porque nós somos criados dessa maneira, achamos essa postura normal. Então é difícil os filhos entenderem. Então os filhos questionam. E nós não aceitamos esse questionamento. Mas no meu tempo era assim. Mas no seu tempo, você amarrava cachorro com linguiça. Hoje nós usamos corrente para amarrar cachorro. No seu tempo, você não tinha o que tem hoje. O conhecimento que nós temos hoje, as informações que nós temos hoje. Então esse conflito de gerações influencia muito. A sociedade cobra uma postura das famílias hoje e muitas famílias não têm condição de atender essas posturas que a sociedade cobra. Então, nós temos a imagem da família, o pai é o centro de tudo. A mãe cuidava dos filhos e o pai saía para conquistar o sustento da família. Então, enquanto estiverem sob o meu teto, vão comer o que eu der e vão falar o que eu quero. Vão fazer o que eu quero. Sim. Com a evolução das sociedades, passando por guerras, por transformações, essa disparidade ela foi sendo o quê? Foi sendo diferenciada, foi sendo modificada. As famílias cresceram, começaram a perceber que não é só o pai, mas se a mãe não fizer a parte dela também para ajudar, a família desintegra. Então a família tem que trabalhar em conjunto, o pai e a mãe, né, auxiliar. E o exemplo que você passa para os seus filhos vai servir de base para que ele seja bom pai lá na frente. Porque hoje ele está na situação de filho, mas ele já foi pai. E lá na frente ele vem a ser pai também. Então ele tem que ter uma boa base para isso. E essa base nós adquirimos o quê? Na família. Então, mas toda regra tem sua exceção. É isso que nos torna seres humanos. Porque nós temos a opção de fazermos, não fazer. Nós temos livre-arbítrio que nos permite tomar certas atitudes ou não. Então, se eu tomei atitude, eu tenho que arcar com as consequências dessas atitudes praticadas. E não adianta eu jogar a culpa nos outros, não jogar a culpa porque eu sou pobre, porque eu sou rico, porque eu sou branco, porque eu sou negro, porque eu sou... Não. Não. Isso não justifica. Então, a base familiar é o referencial de tudo. É a célula máter. É ali que as crianças aprendem o respeito, aprendem o amor,
né? Aprendem a ser pessoas boas, dentro das limitações que as pessoas têm para passar os seus conhecimentos. O restante ela adquire na evolução, no crescimento, quando vai para a escola, vai buscar informação, vai buscar cultura, mas a educação, a base, o respeito, ela tem aonde? Em casa. E é isso que hoje nós vemos, as famílias, em determinados momentos, elas passaram a ser várias pessoas coabitando no mesmo espaço, mas cada um com uma forma diferente de pensar. As famílias desagregadas. Hoje a família está passando por uma nova transformação, ou seja, aquela fase de desagregação está mudando. Hoje a família está procurando fazer o quê? Se ligar mais, procurar mais. O modelo de família está mudando. Nós temos vários tipos de família hoje. Aquela família padrão, que é o homem e a mulher, hoje já virou homem com homem, mulher, relação homoafetiva. Não vou entrar no mérito disso. Não vamos entrar no mérito. Isso não, cada um tem os seus atos, tem as suas consequências, tem as suas responsabilidades. Né? Mas a família, aquela homem e a mulher e os filhos, essa ainda é o epicentro de tudo. Né? Nós permitimos que os nossos filhos tenham a escolha, façam a escolha que eles querem. Hoje eu não posso mais impor a minha vontade, eu tenho que dialogar com o meu filho. Né? Para que ele possa formar o juízo dentro do conhecimento que ele tem, dentro do que nós passamos, para ele tomar a decisão que ele acha mais correta. E cabe a nós estarmos sempre amparando os nossos filhos, sempre estar ao lado dos nossos filhos, por pior que seja. Tomou atitude errada, escolheu. Nós temos que ensinar aos nossos filhos a responsabilidade. Eles têm que ser pessoas responsáveis. Têm que ser pessoas corretas. Têm que ser pessoas firmes no seu propósito. Mas se você não der esses exemplos, se você não vivenciar o que você fala, não vai adiantar nada. As crianças observam os pais. Sabe? Eu gosto sempre daquele exemplo. Fala que eu não estou. Fala que o pai saiu. Meu pai falou que não está, ele falou que saiu. Né? Você, não pode mentir. Não é para mentir. Tá bom, pai. O pai, é o cara do mercado que o senhor está devendo aí. Fala que eu não estou, fala que eu saí. A criança fala, ele fala para eu não mentir, ele mente? Mas o senhor está aí, pai, eu vou falar que o senhor não está, o senhor está. Não, mas fala que eu não estou. Como é que você vai cobrar depois? Qual o exemplo que você está passando para os seus filhos, né? Então, nós chegamos no momento em que nós temos que rever as nossas posturas, as nossas condutas, para depurarmos o nosso lar, para que ele possa viver em harmonia. Quanto tempo você dedica aos seus filhos? Né? Essa pergunta aqui, está dizendo aqui, Quanto tempo nós nos dedicamos aos nossos filhos? Nós precisamos trabalhar, precisamos estudar, precisamos buscar o sustento, precisamos dar conforto, nós também precisamos dar carinho, nós também precisamos dialogar, nós também precisamos abraçar os nossos filhos, identificar quando ele está bem, quando ele não está. Né? Precisamos fazer isso. Quando os nossos filhos estão com problemas, para que eles venham falar conosco, se eles tiverem confiança em nós e se sentirem amados, com certeza eles vão comentar os seus problemas conosco. Se eles tiverem uma boa base, eles não vão procurar na rua de forma errada. Então, mas cabe a nós, somos pais, assumirmos essa postura de abraçarmos nossos filhos. Chega em casa cansado, tudo bem, não se esqueça, sua mulher também está cansada. Se ela trabalha e chega em casa, ela ainda vai fazer janta, vai preparar as coisas, ela também está cansada. Então estão os dois cansados. Aí o filho chega lá, olha pai, tem até uma propaganda que a menina fala assim, olha papai, estou dando comida para o meu pinguinzinho, olha, você quer ver? Aí ele olha para a mulher olha para ele e senta do lado da menininha, né? Olha papai, come pinguinzinho, come pinguinzinho, come pinguinzinho, né? E a menina olha para ele assim. Aí depois ele está no carro, olha filha, muda a musiquinha sozinha. A menina olha assim, toca musiquinha, toca musiquinha, toca musiquinha, né? Então, se o seu filho chega para você, pai, preciso falar com você, agora não dá que eu estou vendo o jogo do Palmeiras, ou estou vendo o jogo do Corinthians, ou então estou vendo o jogo de vôlei, ou então estou vendo o jornal, ou estou vendo a novela. Depois da novela, a vida do brasileiro é assim, antes do futebol, depois do futebol. Antes da novela, depois da novela. Nesse meio termo, não.
Não fala que ninguém vai escutar. Né? Então você tem que marcar a hora. Põe na agenda aí, pai, quando é que você pode me atender. Pega a senha, né? Vai lá, pega a senha, a agenda para atendimento e tal. É isso que falta. A vida é muito corrida, as necessidades do dia a dia acabam nos levando para esse caminho. Quando você percebe, quem é essa mulher aí? É sua filha. Já foi. Você perdeu a melhor fase da vida dos seus filhos. De você levar os seus filhos no parque, de você brincar com os seus filhos, em torno do quê? Das necessidades. Precisa de dinheiro, precisa pagar as contas, precisa... E assim, tem pais que... Nós transferimos a responsabilidade para os professores. Eles é que criam os nossos filhos. Nós somos meros transportadores. Pega em casa, deixa no colégio, fica o dia inteiro no colégio. Vai ter aula no colégio, depois vai ter balé, depois vai ter natação, depois vai ter não sei o quê. À noite chega em casa, janta, vai dormir. Acabou. No fim de semana, o clube jogar tênis, vou pro clube não sei o quê. No shopping. Não, vou no shopping, leva no McDonald's. Tá feliz, tá levando. Mas você perguntou, você teve a curiosidade, pelo menos olhar o caderno do seu filho, o que ele está aprendendo? Teve curiosidade de chegar e falar com o seu filho, filho, como é que foi o seu dia hoje? Né? É isso que falta. Não são todos, não é regra geral, mas grande parte das famílias é isso. Nós transferimos a responsabilidade. Eu ponho meu filho na escolinha e vou para a academia. Fico o dia inteiro na academia, à tarde eu vou buscar meu filho. Eu vou fazer o pilates, eu vou fazer hidroginástica e tal. Eu deixo meu filho na escola, vou para a reunião. Vou num cliente, vou no outro, à noite eu passo e pego, não sei o quê. E aí? E nesse meio termo? Não dá para ir, dá para você ir lá? Não dá. Então quem que vai? Fala para a avó. Ou então, né? Santo avô e avó, né? Toma conta pra gente. O avô e a avó vai falar, não. Lógico que não. Netinho, netinha, os netos, putz, para é a felicidade. Né? Então os filhos acabam transferindo para os avós aquilo que não tem com os pais. E acaba gerando conflito. Eu quero ir morar com a minha avó, quero morar com o meu avô porque eles me escutam, me entendem. Sabe, é complicado isso. Então, será que não é o momento de nós revermos os nossos valores? Dedicarmos um pouco de tempo, mesmo que seja pouquinho, pelo menos para conversar com os nossos filhos. Desligar a bendita da televisão. Gente, eu sou viciado em televisão. Acho que todos aqui são viciados em televisão. Vai ver política, ver futebol, ver tudo. E quanto tempo a gente desliga a televisão, né? Para conversar um pouquinho? Principalmente sobre as contas. E a reforma? Vai ficar caro? Não vai? Vai gastar dinheiro? Vai ter dinheiro para pagar? Não vai? Eu preciso pagar isso. O que nós vamos fazer? Vamos viajar? Se a gente vai viajar, vai levar todo mundo? Vai? Quanto vai? E o dia a dia? Como é que foi o seu dia hoje? Hoje eu trabalhei muito, estou muito cansado, não sei o quê. Então, e os filhos? Como é que foi o seu dia hoje? Foi legal, pai, tal. Eu joguei videogame, fui caçar Pokémon, um monte de Pokémon agora. Pokémon Go, né? Agora Pokémon Go, né? Que fica no celular. Aqui tem um, ali tem outro, aqui tem outro. É essa a conversa hoje. Ou então conversa pelo Zap, né? Santo Zap. Já reparou? Você não conversa mais com a pessoa do lado, você usa só no Zap. Tem até uma propaganda do Posto Ipiranga, né? Que o cara tá lá, o cara para, onde eu ponho gasolina barata? O cara pega o celular e responde, Posto Ipiranga. Assim, você não conversa mais. Então para que nós não precisamos de boca? Não precisa mais. Então é assim, a sociedade, ela está mudando, é mutante. O que há 10 anos atrás era padrão, hoje já não é. Mudou tudo, a configuração de sociedade mudou, gente. E nós temos que acompanhar a mudança da sociedade. Mas sem perder o quê? O principal, que é o quê? Que é a base. Essa base que não pode ser perdida. E essa base é conquistada todo dia, a cada minuto. É o pai se pôr no lugar do filho e auxiliar, entender o que o filho está passando. Porque é tal história, né? É mais fácil você apontar. Não se esqueça que quando você aponta, tem 4 contra você. 4 te apontando contra. Então, para você cobrar, você tem que dar exemplo. Você tem que vivenciar aquilo que você está falando. Se você não vivencia, que exemplo você está dando? Nenhum. Então se torna uma pessoa fútil. Hoje nós vemos aí a sociedade, vemos todo mundo assim, sabe, todo mundo desesperado, com violência. Como é que se combate a violência? Com políticas sociais? Bem, políticas sociais. É você criando leis mais duras, criando mais prisões. Será que isso resolve a violência? Ou se você começar a fazer um trabalho com as crianças,
lá atrás, mostrando, dando uma nova realidade, uma nova condição para que essa criança possa crescer num ambiente mais saudável, dando condições para que as famílias não se desestruturem, mas mantenham estrutura, tendo condições para que possam fornecer melhor para os seus filhos, você com certeza, a longo prazo, porque o que nós estamos vivendo hoje não começou ontem, começou lá atrás, há muitos anos, e nós estamos colhendo os efeitos agora. Então vamos trabalhar para que isso possa ser mudado. Vamos mudar a relação familiar. Gente, eu não sou careta, não é isso. Mas o núcleo familiar é a base de tudo. Uma família desagregada vai ser prejudicial na formação dos seus filhos. Ah, mas quer dizer então que eu não gosto da minha mulher, eu tenho que ficar com ela? Veja bem, você não gosta da sua mulher é uma coisa, mas do relacionamento de vocês, tem filhos. Os filhos não têm culpa se você não gosta da sua mulher. Ou da sua mulher não gosta do seu marido. Mas e os filhos? Não existe ex-filho, ex-filha. Né? E também não existe aquele negócio de ficar assim, ó. Tua mãe que é culpada. Não, teu pai que é culpado. É sempre assim. A gente sempre procura a culpa em alguém. Né? Será que os meus atos não levaram a essa atitude? Será que os atos da minha mulher... Será que faltou diálogo para chegar nesse ponto? É isso que está faltando. As famílias precisam conversar mais. Nós vivemos num mundo de estranhos. Aquilo que eu falei. E os pais têm responsabilidade nisso. Então os pais, se eu não tenho condições de dar alguma coisa para os meus filhos, eu tenho que ter a humildade de chegar, vamos conversar. Olha, eu não posso te dar isso agora. Tudo bem? Mas vamos fazer força, vamos juntar dinheiro. Não posso te dar esse tênis aqui, mas posso te dar um semelhante. Bem? Não é, não é tudo igual. Não adianta falar para uma criança que uma Barbie é igual uma Suzy. Não tem. Ah, minha amiguinha tem, sua amiguinha tem, mas eu não posso te dar agora. Pode esperar um pouquinho? Espera um pouquinho, a gente vai conseguir dar para você isso aí. Mas seja honesto. Não vai se meter a fazer dívida para comprar, para satisfazer, porque senão a criança cresce uma criança fútil. Ela não dá valor às coisas. É só instalar o dedo, ganha celular, aquele S7, né, que é o celular, tênis de marca, criança pintada, com o seu... Sabe? Só na criança fútil, ela não dá valor às coisas. Então ela tem que aprender o valor das coisas. E quem é que pode passar esse valor? É o pai. O pai e a mãe, muitas vezes, para não ter dor de cabeça, satisfaz as necessidades dos filhos. Então, à vontade e tal. E depois reclama lá na frente. Quando você deixa de dar, o filho reclama. Então, se você educar o seu filho, mostrar para ele o valor das coisas, e ser franco, ser sincero, ele vai entender. Ele vai entender, ele vai aceitar. Porque quando ele receber, ele vai saber que foi feito o quê? Foi com muito carinho, que você fez o que podia fazer. A mesma coisa é a educação. Meus filhos estão no melhor colégio. Tá. Chega um momento que eu vou ter que tirar eles e colocar na escola pública. Olha o choque é um choque muito grande. Você vai sair do nível de ensino alto para ir para o ensino que às vezes tem, para uns professores tem, mas a estrutura de ensino apresentada não é suficiente. Igual aquela que você tinha lá. E você acaba sendo discriminado. Olha lá o filho do riquinho, do bacana. Olha lá. Então você tem que trabalhar essa estrutura. Então você tem que fornecer para ele aquilo que você tem condições. E mostrar o valor de que ele pode, através das suas ações, do seu trabalho, do seu crescimento, pode conseguir lá na frente o que ele quer. Ter uma boa faculdade, ter uma boa roupa, ter um carro, mas dando base para isso. Fazer valer, merecer isto. Né, os seus filhos. E os pais também se merecem, se valorizam. Porque não é só dar os bens materiais. Não, você tem que dar carinho, tem que dar amor. Tem que puxar a orelha de vez em quando, sim, tem que puxar. Tem que mostrar para eles, mostrar que não é assim. Tá? Tem que achar o seu lugar no mundo? Tem, mas, opa, peraí, tem alguém no comando. Tudo bem? Beleza? Então vamos, diminuir um pouco o ímpeto aí, vamos ser... Mas se você só pode fazer isso se você tiver uma boa postura, se você for justo. Você não precisa ser rico nem ser pobre, você tem que ser justo. Você tem que ser amigo, você tem que ser participativo. Né? Puxa vida. Ô pai, não esquece que domingo tem aquela festinha na escolinha lá, tal, não sei o que e tal. Você fala assim, puxa vida, no domingo eu tinha aquele jogo de futebol, final do campeonato com o pessoal, justamente na hora da... Aí você vai na reunião e você fica com aquela cara amarrada, né? Braço cruzado e aquela cara... E preocupado lá, só olhando como é que está o jogo. E a criança não é mais fácil, não é honesto, você se dedicar, esquece, o jogo vai continuar.
Depois você vê o resultado, mas curte aquele momento com o seu filho. Às vezes, para o seu filho, aquele momento é um momento mágico. É o momento que ele, sabe, ele preparou alguma coisa para mostrar para você, e com, sabe, aquela emoção e tal. E você tem que demonstrar o respeito, o carinho para aquele filho. É participar. Não basta ser pai, tem que participar, tem que estar junto. Sabe, acompanhar. Isso cria um elo de amizade muito forte. O filho pode confiar, confia no pai e na mãe, porque sabe que eles vão estar ao seu lado. Então, o elo de ligação, ele se fortalece e a família se fortalece e nada vai afetar aquele núcleo familiar. E a criança e o jovem, ele vai ter uma boa base. Ele vai tomar as decisões corretas e se ele tiver dúvida, a primeira pessoa que ele vai perguntar é para o pai. Não para o amiguinho, para o pai do amigo. Não, o pai do fulano é legal. Isso dói. Isso dói. A mãe da fulano é legal. Isso dói não a mãe quando eu falo isso aí. Então, nós temos que estar sempre acompanhando o que está acontecendo. Porque às vezes, nós somos muito simples. A base que nós temos é muito fraca. Mas nós procuramos fazer o melhor. Porque para uma mãe, o filho é um anjo. Para o pai, já não é um anjo. Mas tem que ter o pé no chão e tem que tratar como anjo. Para que ele seja anjo. Como é que você vai tratar para ser anjo? Dando boa base. Dando amor. Dando carinho. Né? Nós pais, temos que aprender a dividir o nosso tempo. O dia tem 24 horas. Se você trabalhar 8 horas, sobram 16. Você tira 6 horas para dormir, sobram 10. Tira 1 hora para almoço, sobram 9. São 9 horas. Dessas 9 horas, será que você não tem pelo menos 1 hora para dedicar aos seus filhos? É lógico, tira o transporte, né? 2 horas que você perde, ficam 5 horas. Mesmo assim, são 5 horas. Você tirou o seu tempo de trabalho, você tirou a sua hora de dormir, você tirou a sua alimentação, tirou o transporte e sobram 5 horas. Nessas 5 horas não dá para você sentar do lado do seu filho, pelo menos 1 horinha, para ler a matéria com ele, ver como é que foi o dia, jogar um videogame com seu filho, aprender. Tem um tal de jogo aí que eu não sei como é que faz esses jogos aí. Eu sou analfabeto cibernético, né, vamos dizer assim. Então, algumas coisas eu sei, outras coisas não sei, mas a criança ensina muito pra gente. Pai, se você apertar esse botão aqui, ele dá esse soco aqui, o avião decola aqui, ou você pega a frutinha, sabe? Então, curtir 1 horinha que seja pro seu filho, para ele ganha o dia. Porque ele fica esperando você chegar do serviço com um caderninho, com alguma coisa, para mostrar para você como é que foi o dia dele na escolinha. Abraça o teu filho, dá um beijo no teu filho. Veja o que ele está mostrando para você. É isso que falta para nós. Sabe? E é todo mundo, eu também. Ninguém é perfeito. Não é porque nós estamos aqui, nós somos perfeitos, não. Mas nós, às vezes, pecamos justamente nesses pequenos detalhes. E esses pequenos detalhes é que são a base de formação do caráter dos filhos. Eu escutei muito essa frase, né? Eu apanhei do meu pai, porque eu apanhei do meu pai, eu vou bater no meu filho? É lógico, quando era pequeno a gente era arteiro, muito arteiro. De vez em quando uma palmada, uma chinelada, né? Para mostrar, opa, peraí, não posso fazer. Né? Amarrar bombinha no rabo do gato, passar cera no corredor para os outros escorregar, ficar tocando campainha e sair correndo, né? Sabe, coisas aprontamos bastante. Né? Então, não é para, não vai sair para empinar pipa à noite, você sai para empinar pipa à noite. Não vai jogar bola para machucar o pé, você bota o pé machucado. Então, nós sempre testamos os limites. E nós temos as consequências desses limites. Hoje é diferente. Do jeito que a sociedade está, você não vê quase criança no meio da rua, empinando pipa. Você vê o quê? Ou dentro de casa, ou você vê dentro dos prédios, né, aqueles condomínios fechados no primeiro prédio, não sabe nem o que é empinar pipa. Né? A gente brinca que empina pipa no ventilador na sala, né? Ou então na internet, né? Você vai lá na internet, tem uns programas aí, você usa lá, brinca, jogo de internet. Então, falta isso. Hoje, se nós não acompanharmos as mudanças da sociedade, nós vamos ficar esquecidos. Vão deixar de lado. Nós vamos ficar pais atrasados em relação aos nossos filhos. Pai, isso já foi. Não, mas, pai, hoje? Isso daí já. Então,
Como é que eu vou fazer isso aí? Então, eu pai, quando eu falo pai, estou abraçando pai, mãe, porque tem muitas mães que são mães e pais, assim como tem pais que são pais e mães. Né? Por, às vezes, necessidade, por às vezes algum problema que aconteceu, se transforma, assume as duas funções. Então, vamos dividir o nosso tempo. Voltando lá nas 4 horinhas que sobrou, senta uma horinha para conversar com o seu filho, para falar com o seu filho, abraça o seu filho, assiste o Peppa Pig com o seu filho, assiste qualquer programa com seus filhos, um filme com seu uma pipoca. Quantas vezes você já sentou do lado do seu filho com um pacote de pipoca? Aquele pipoquió que você compra e estoura no micro-ondas para assistir um desenho ou assistir um filme. Quantas vezes você fez isso? Vamos contar nos dedos. Quantas vezes você reuniu todo mundo ali embaixo do cobertor? Está um frio, debaixo da coberta, comendo pipoca e vendo filme. Mesmo que você fique lá, roncando, está do lado. Quantas vezes nós fizemos isso aí? Os pais fizeram isso aí com os filhos. Isso faz falta. Esse contato, essa convivência familiar faz falta. Então, para eu cobrar, eu tenho que dar condições. Eu não posso cobrar se eu não dei condições para que ele tome as posturas. Eu sou o exemplo. Então, se eu quero dar um exemplo, que ele cumpra determinada, que ele faça determinada, tome determinada posição perante a vida, eu tenho que ser o exemplo. Então, tem que ser honesto. Tem que ensinar para ele que a verdade, por mais que doa, é a verdade. Aí entra o filósofo, né? Mas a verdade é relativa, depende do ponto de vista. Todo mundo vê o mesmo fato, mas cada um vê como verdade aquele fato. Mas vamos procurar o cerne do negócio. O fato existe, então vamos analisar aquele fato. Então, mostrar o que é certo e o que é errado. E vivenciar isso aí. E falar o que é certo e o que é errado. E mostrar, é o exemplo mesmo. Para os filhos terem uma boa base. Para eles saberem, crescerem confiantes, sabendo que eles têm condição de decidir e tomar as melhores posturas da vida. Hoje nós vamos parar e refletir isso aí. Amanhã é dia dos pais, né? Domingo, segundo domingo de agosto é dia dos pais, né? Assim como o segundo domingo de maio é dia das mães. Por que só no segundo domingo de maio ou só no segundo domingo de agosto? Tem dia da avó, dia do vô também. Normal, isso é, comercialmente falando, é muito bom, é época que vem. Mas não seria todos os dias? Dias das crianças, dia dos pais, dia dos filhos, não seriam todos os dias? Por que não se comemora todo dia isso aí? Porque nós não tomamos essas posturas. Então vamos refletir, principalmente os pais, né? Não importa você ter muitos bens, não importa você ter casa bonita, casa de praia, casa de campo, carro, barco. Não. Importa é você ser um pai presente na vida dos seus filhos. É você ser humano, você ser humilde, de você abraçar a criança, sentar, conversar com a criança no mesmo nível. Ou com o filho no mesmo nível, né? Porque, você não quero que você beba nem fuma. Eu estou fumando e bebendo. Por exemplo, eu não quero que ele faça, mas eu faço. Então, se eu não quero que ele faça, eu também não vou fazer. Eu tenho que dar exemplo. Então, vamos começar com as pequenas coisas. Vamos ser humanos. Né? Vamos achar tempo. Tempo tem. Tempo tem. É só você trabalhar esse tempo aí. Com certeza, né? Isso vai melhorar e os filhos vão ter mais confiança. Porque para ele, independe se você é médico, se você é professor, se você é policial, se você é advogado, independe que seja, você é o pai. Né? Você é um ser humano. Ele tem que sentir orgulho de você, se sentir orgulhoso de ter um pai presente. Meu pai participa, meu pai me ajuda, meu pai está sempre junto comigo. É isso. Ele não entende, às vezes a criança não entende porque o pai não tem tempo. Então vamos arranjar tempo, vamos ser presentes na vida dos nossos filhos, porque aí, com certeza, sendo presente na vida dos nossos filhos, nós vamos começar a mudar a mentalidade dos filhos e a sociedade vai ser mudada lá na frente, porque a sociedade vai ser para eles, não para nós. Nós já estamos velhos, eles ainda estão crescendo, tem um mundo inteiro para descobrir, mas eles têm que sentir segurança de crescer num mundo melhor. Nós temos que fornecer para ele subsídio para que ele possa crescer nesse mundo, que ele possa escolher tomar suas posturas na vida. E isso você só consegue o quê? Dando uma boa base. E é isso que nós temos que fazer. Então, o Dia dos Pais é um momento de reflexão. Todos somos pais. Então vamos refletir. Não é só ganhar um par de meia, uma gravata, uma caixa de lenço ou um perfume. É um abraço, é um beijo. É você abraçar seu filho, beijar seu filho. Isso é importante.
Isso vale mais do que 1000 presentes, 1000 palavras. É demonstrar o carinho que sente um pelo outro. Então vamos praticar esse exercício. É um exercício breve, mas vamos praticar. Né? E para fechar, a mensagem diz: importa que sejamos humanos e o que nós vamos ensinar aos nossos filhos. É isso que é importante. Uma boa tarde a todos. Bom, dando continuidade. Está ouvindo aí? Tá bom, né? Vamos abrir o espaço para perguntas. O tema é pais brilhantes. Né? Pais brilhantes. Pais brilhantes. Então, 10 minutinhos aí para colocações, perguntas. Ficam à vontade. Um de cada vez, né? Enquanto isso, o Washington vai refletindo mais aí, né? Washington, deixa eu fazer uma pergunta. Nós vemos Deus como pai de todos nós. Sim. E na nossa condição humana, nós vemos Deus como um homem, né? Ou seja, Sim. uma figura masculina, né? Sim. Por que isso? Como que você poderia nos ajudar a raciocinar sobre isso? Vamos lá na primeira questão do Livro dos Espíritos, quando perguntam lá: o que é Deus? Né? Deus é o ser supremo, criador de todas as coisas. Um ser pode ser tanto masculino como feminino, tá? Mas como isso vem passando de geração para geração, a ideia que foi passada pela igreja, que o primeiro núcleo que nós tivemos foi a igreja, nos passa como homem. Jesus, quando pregava, o Pai que está nos céus, a imagem que passava é a imagem do homem. Mas nós temos que entender Deus não como um homem ou como uma mulher, mas como aquele ser, tá? Que criou tudo, que nos franqueou, que nos criou e nos permitiu que aqui, não nesse mundo, mas em vários mundos, porque o universo é imenso, possamos estar crescendo, adquirindo experiências novas. Deus, criador de todas as coisas. Esse é Deus. Nós não sabemos definir Deus, então falamos Deus. Mas nós não sabemos se é homem ou se é mulher. Assim, ele é criador de todas as coisas. Ele criou tudo que está aqui. E nós vemos o seu exemplo todos os dias, a presença de Deus em todos os momentos. Nós não sabemos, no sol que nos ilumina, na chuva que rega o campo, nas flores, nos pássaros, em tudo. Então, vamos dizer assim, seria abstrato para Deus. Essa imagem de homem foi colocada por quê? Precisavam. Na época você tinha estátuas que você tinha Deus, então você criou essa imagem de homem. Os próprios hebreus eram paternalistas. Exatamente. Né? Então a figura acima de tudo, né? Exatamente. A imagem, a primeira. Quem foi o primeiro homem? Adão. Nós sabemos que Adão seria a tradução de Adam, que é a humanidade. Né? Mas criou-se lá, na Bíblia coloca lá, Gênesis. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Então, se nós somos de imagem e semelhança de Deus, então Deus é homem. Mas o homem andava sozinho no paraíso e precisava do quê? De uma companheira. Da costela do homem, de Adão, criou a Eva. Sempre na figura submissa. A mulher sempre submissa ao homem. Então, numa sociedade patriarcal, Deus é homem. Essa é a imagem que vem passada para nós. E conforme você vai crescendo, você vai evoluindo, você vai estudando, você vai aprendendo, você vai mudando essa feição. E ainda dá muito problema. Por causa desse problema, tivemos guerras santas aí, religiões brigando com religiões. Eu acho que é isso, meu entendimento. Não tem pergunta da internet? Nenhuma. Ixi, o pessoal está aproveitando tudo aí. Alguma colocação? Alguém mais? Nada. Maria Rita? Então. Ok, então. Obrigado. Muito obrigado a todos. Tá? Não. Não precisa toda vez falar. Isso já está ficando chateado. Valeu, pai. Você é melhor. Todos somos melhores, né? Todos somos melhores. Todos. Cada um dentro do seu grau de conhecimento, dentro do seu grau de evolução. Mas todos somos melhores. E a cada dia nós melhoramos mais. Porque Deus está no comando. Deus está no comando. E Ele sempre manda os seus recados. Os seus emissários nos trazendo os recados. Nós é que fazemos aquele, né? Entra por um ouvido, sai pelo outro. E depois nós reclamamos. Ô pai, né? Por que me abandonastes? Né? Na hora que eu mais precisei, você me abandonou. Não é Ele que abandonou. Ele está presente. É você que não sabe escutar. Você tem 2 ouvidos, mas não sabe escutar.
Tá? Obrigado, uma boa tarde, um beijo no coração. O assunto, o tema em si é para nós refletirmos, né? Como amanhã é Dia dos Pais, assim como foi o Dia das Mães alguns meses atrás, nós fazemos essa homenagem aos pais, né? Dedicando a eles um pouco do tema, né? Para ajudar a nós espíritas também, pensar um pouco. E agradecer aos pais também, porque tem pai que faz o trabalho de mãe e vice-versa, tem mãe que faz o trabalho de pai. Mas como o tema é o pai, né? Nós sabemos que há entre eles grandes heróis, né? Podemos dizer aquele que levanta às 5 horas da manhã, pega a condução lotada, ganha algo em torno de um salário mínimo, um pouco mais, consegue pagar o aluguel da alimentação para os filhos, roupa, consegue a muito custo, né? Torná-los homens de bem. Esses são os grandes heróis, né? Assim como também, né, extensivo às mulheres, às mães, né? Mas Deus, muito sábio, muito feliz, deu, né, aos filhos, os pais, tanto o homem quanto a mulher, justamente para ampará-lo no progresso, ampará-lo na sua caminhada, na sua evolução, né? O pai como aquela figura enérgica, aquela figura austera, aquela figura racional, segura de si, e a mãe para amparar, né, trazer o carinho, o conforto, dar-lhe os primeiros passos e assim por diante, né? Ambos são importantes numa sociedade, né? Sem a família, sem o pai e a mãe, sem a família, é complicado, né? Aí vemos essas questões morais que nós vemos aí todos os dias. Mas como é dado a cada um segundo as suas obras, vamos confiar em Deus acima de tudo, confiar, né, nas suas leis, no seu amor, e pensar sempre positivo, né, que tudo é para melhor, né? E assim nós vamos passar as nossas vibrações, tranquilos, serenos, confiantes no Divino Amigo Jesus. Abramos os corações em vibrações ternas de paz, amor e reconforto. Vibramos intensamente para que haja paz, paz no mundo, paz no Brasil, principalmente paz para aquelas regiões ou aqueles lugares onde haja conflito, principalmente ali naquela região do Oriente Médio, onde é tão falado aí a atuação do Estado Islâmico. Vamos pedir a Deus que na sua infinita misericórdia e amor possa, através da nossa boa vontade, dos nossos pensamentos positivos, dos nossos sentimentos elevados, levar-lhes a esses lugares, aos homens de bem, vibrações de paz, de lucidez, de equilíbrio, principalmente de harmonia. Aos desesperados e suicidas, vamos levar a esses irmãos, antes de cometerem o ato, confiar em Deus acima de tudo. Então, levar-lhes vibrações de esperança, de paz em seus corações, de tranquilidade. E aqueles que infelizmente partiram desta forma, vamos pedir a Deus que os ampare no seu regaço, permitindo assim aos bons espíritos levar-lhes a palavra amiga, a orientação, abrir-lhe os olhos para uma nova oportunidade, confiantes sempre naquele que nos deu a vida. Aos homens que nos governam, aos governantes de todos os países, em especial o Brasil, vamos envolvê-los em harmonia, em equilíbrio, em fraternidade, em solidariedade, para que eles, tocados pelos bons pensamentos, pelos bons sentimentos, possam realmente decidir sempre buscando a justiça, o equilíbrio e a paz a todos. E assim vamos dedicar um pequeno espaço de vibrações aos nossos entes mais queridos, aqueles irmãos, parentes e amigos, aquelas pessoas que precisam de vibrações positivas, elevadas, para que possam ter discernimento, saúde, possam ter paz em seus corações, harmonia em suas relações. Vamos levar-lhes vibrações
ou eflúvios de harmonia, de paz, de equilíbrio. E levar aqueles entes queridos que ainda não entendem ainda a justiça, não entendem o caminho reto, pedir ao Pai, na sua infinita misericórdia, amor e bondade, que os ampare sempre através dos seus anjos da guarda, e que do momento de despertamento ou pelo sono, pela sua emancipação, os seus espíritos receberem essas orientações e gravarem e trazerem para a matéria, para se comprometerem no bem, se comprometerem no estudo, no trabalho, sempre buscando o seu progresso também. Envolvendo carinhosamente em vibrações sutis de paz, amor e reconforto, esses companheiros espirituais que se encontram, representados pelos espíritos amigos, por aqueles que dirigem esta casa ou este trabalho nesta tarde, que a infinita misericórdia do Pai os envolva, fortalecendo-os no bem, amparando os seus trabalhos, permitindo-os que recebam essa felicidade de poder trabalharem de conformidade com a justiça e com a vontade divina. E aqueles que receberão o passe nesta tarde, que possam também receber eflúvios ou vibrações de equilíbrio, de saúde, e projetar aqueles conforme a necessidade, essas benesses. Que assim seja, graças a Deus, mais uma vez. E assim vamos aguardar em silêncio, né, a sequência do passe primeiramente espiritual, aliás, passe magnético, para aqueles que têm a fichinha, a papeleta, né? E depois o passe espiritual extensivo a todos.